Bom, bora lá, né, para a experiência que eu tive nessa madrugada, no dia de hoje, né? É uma mistura assim de sonho lúcido. Eu não digo que não é um sonho lúcido, que foi uma projeção, só que é uma projeção com um ser mitológico, né? Eu nunca tinha visto um ser mitológico assim, né? Não desse jeito, como eu vi, né? Nessa projeção. E eu tinha um certo medo, né? Eu tinha um certo medo, mas eu via que ela estava sofrendo e eu queria ajudá-la. E eu tentei ajudar sem me aproximar tanto dela, né? Então, bora lá para esse. Nessa projeção que eu tive, né? Eu saí do corpo, né? E me vi andando numa rua de noite, né? Onde era tudo escuro, né? De noite. E eu vi uma mulher da parte do busto para cima e braços, ela era humana, mas abaixo do seio, da cintura para baixo, ela era uma cobra, né? E ela tinha uma cauda preta, né? E ela estava grávida. E nessa experiência, ela estava parindo, né? Então, não mostrava o órgão genital dela, não mostrava nada, mas mostrava a barriga dela muito grande e várias serpentes saindo. E era uma quantidade muito grande de serpentes que estava saindo, né? Ela estava, obviamente, deitada no chão, né? Sentindo dor, obviamente. E eu observei que ela estava. Que muitas cobras saíam, cobras já grandes, assim, do tamanho de um braço meu, assim, só que magrinhas. E elas saíam, assim, para todos os lados, sabe? Só que ao mesmo tempo que algumas cobras saíam, que não eram poucas, outras ficavam assim, na barriga dela, assim, né? Enganchadas, sem conseguir sair, né? Ficava várias cobras assim, né? Várias cobras assim na barriga dela, né? Se movimentando assim para fora, igual como se fosse lombriz, sabe? Assim se movimentando, tentando sair, né? E não conseguiam sair. Eu lembro que elas, né? As cobras, né? Que saíam da barriga dela, tinham a boca aberta, né? Elas abriam a boca assim, né? E, e em volta da barriga dessa mulher, né? Metade mulher, metade cobra. Em volta da barriga dela tinha uma espécie de tipo de emaranhamento, né? Tipo de uma energia assim, emaranhamento negra também, sabe? E eu acredito que por isso que algumas cobras não conseguiam sair. E aí eu vi que ela precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo que algumas cobras não conseguiam sair, outras muitas saíam, conseguiam sair. E saíam para todos os lados, pro chão, voando, saíam. E aquilo me dava medo, porque eu falava isso me aproximar e alguma me morder, né? Então, o que aconteceu, né? Eu comecei a gritar muito. Eu comecei a gritar muito e a pedir ajuda. Ajuda. Eu gritava e falava, ajuda, ajuda, ela está parindo e não está conseguindo parir. Eu gritava, 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 gritava. De repente chegou um monte de espíritos, sabe? Chegou um monte de espíritos. Eles não se aproximavam dela no sentido de ajudar a puxar as cobras também, ajudar ela a parir, mas eles ficaram em volta dela, entendeu? Eles ficaram em volta dela. Eu não sei dizer o que eles fizeram. Aquele processo não foi um processo fácil. Eles chegaram a fazer alguma coisa, mas eu não consegui ver o que foi que eles fizeram. Mas eles não se aproximaram próximo dela. Tipo, de chegar a tocar nela.
Eu também, a esses espíritos que estavam ajudando, eu não conseguia ver o rosto deles, eu só via eles do pescoço para baixo, né? E teve um que foi o que eu realmente consegui ver, mas não o rosto dele, foi daqui para baixo. Os outros eu não via direito, mas eu sabia que estavam ali. E esse sim eu consegui ver do pescoço para baixo. Eu lembro que ele era negro, levava uma prenda de roupa preta, não, vermelha, eu acho que era uma bermuda, alguma coisa assim ele levava. E ele, no que eu me lembro, ele não tinha camisa, né? E eu via daqui para baixo. E chegou um momento que ela conseguiu parir tudo, com muita dificuldade, ela conseguiu parir tudo. Mas ela estava muito fraca e muito debilitada também. E aí, esse ser, né, esse espírito que eu tinha visto, né, que era negro, usava uma bermuda vermelha e eu vi ele daqui para baixo. Ele plasmou na mão dele um jarro de cobre ou ouro, não sei, dourado, sabe? Pode ser cobre amarelo ou até um jarro de ouro mesmo, eu não sei. Era um jarro muito grande, jarro grande mesmo, assim, bem grande mesmo. É como se fosse 1 metro por aí, sabe? Um jarro que você pode colocar na sua casa com flores e tudo mais, né? Adornando. E eu lembro que ele pegou esse jarro e aí ele se aproximou dela e colocou nas costas dela. E aquele jarro desapareceu, sabe? Só que quando ele colocou esse jarro nas costas dela, ela estava deitada no chão, né? Obviamente. Criou assim nas costas dela um formato assim meio transparente, sabe? Quando você vê algo assim meio transparente, assim visível, assim meio transparente, a forma como que de um caracol. Quando ele colocou esse, igual quando um caracol, você carrega um caracol, o caracol carrega a casa nas costas, pois é, fez um formato parecido à casa do caracol e embrulhou aquele jarro e sumiu, desapareceu. É como se ela não tivesse com nada ali, mas ela estava levando aquilo com ela, mas era como se não tivesse ali, já não era mais visível. Foi muito rápido isso. E aí, ela começou a se arrastar e entrou num rio, onde o início era cheio de pedras. E o início desse rio ele era cheio de pedras rochosas assim. E aí ela foi se arrastando até entrar na água e sumir. E aí eu fiquei desesperada porque eu tava preocupada com ela. E aí eu subi uma ponte. Do nada tinha uma ponte. Eu subi numa ponte. E eu olhava ela passando por debaixo da ponte, se arrastando nas pedras e entrando na água. E ela ainda estava um pouco fraca, mas ela já estava com um pouco mais de forças, né? E aí ela entrou no rio. E aí eu perguntei para esse espírito, né, para esse ser, né, que deu o jarro para ela. Eu perguntei: "O que foi isso que você deu para ela? Por que você deu isso para ela? O que era isso?" Eu perguntei para ele, né? E aí ele só me respondeu uma coisa, ele só respondeu assim para mim: "Isso é para trabalhar a cura." Ele falou que aquilo era para trabalhar a cura. Obviamente que quando eu acordei, né? Quer dizer, antes de eu acordar, quando ele me respondeu isso, né? Que era para trabalhar a cura, lá mesmo na projeção, eu comecei a imaginar um monte de coisas na minha cabeça, né? Inclusive trazendo memórias de quando eu era criança e eu via que as pessoas usavam cobras, né? Para fazer coisas para cura, né? Eu lembro de criança eu ver, né? Jarro com cobra dentro e tudo mais. E naquele momento, quando ele falou isso para mim para trabalhar a cura, eu a lembrei dessa experiência que eu tive quando eu era criança, né? Num lugar que eu visitei. Mas, e aí eu acabei acordando, né? Voltei pro corpo. E aí eu comecei a pensar muito no que eu tinha experienciado. Obviamente, isso é um processo meu, né? É um processo meu dessa projeção que estava acontecendo.
E eu tive muitas reflexões desde esse momento em que eu acordei, né? Durante todo o dia, né? Muitas mensagens, muitas respostas. Também não é a primeira experiência de projeção astral que eu tenho, que eu tô que eu tô carregando algum objeto de ouro ou cobre. Eu tive uma outra experiência em que eu carregava uma caixa de cobre. Não sei dizer se era ouro ou cobre. Eu carregava cobre e logo também eu tinha uma caixa onde ela era de madeira, mas ela era banhada em ouro, né? E nessa outra experiência, né, era essa mulher serpente que carregava o cobre, né, esse material dourado nas costas. E na minha primeira experiência em que eu carregava esse material de ouro e cobre, né, eu estava sendo perseguida por muitos espíritos estavam me perseguindo, e eu estava com um bebê nos braços. Esse bebê ele estava enrolado num pano branco, né? E eu estava buscando um lugar onde eu pudesse ficar, né? Onde eu pudesse passar aquela noite. Então eu tinha esse bebê nos braços e eu estava sendo perseguida por vários espíritos. E eu entrava, batia em várias portas e ninguém abria para mim. E aí eu fui num lugar onde parecia um hotel, algo do tipo, um hostel. E eu tentei pagar com o cobre que eu tava na mão e eles não aceitaram. E logo eu mostrei o ouro, que era a caixa, né, banhada em ouro, também eles não aceitaram, né? Foi a primeira experiência. E como que eu sei que o que eu levava naquele momento, na primeira experiência, era ouro e cobre? Porque supostamente a atendente que estava na sala de recepção naquele momento, né? Ela olhou e falou que não aceitava o cobre, aí eu mostrei o ouro e ela falou, isso é ouro, e também não aceitaram o ouro, né? E aí eu tive que sair dali com aquele bebê nos braços, né? E a perseguição continuou e tudo mais. Logo um espírito, né? A espiritualidade levou com ele, né? Prendeu um dos espíritos, a equipe espiritual levou, né? Enfim, é um processo aqui nessa primeira experiência, é um processo bem profundo. Aconteceram muitas coisas, né? Que eu não vou trazer aqui. E dessa experiência que eu tive essa madrugada, essa noite, né? Novamente o elemento dourado, né, o cobre, o ouro, não sei, né, foi colocado ali nas costas. E também, por casualidade, hoje eu acordei com muitas dores nas minhas costas. Dor nas costas e nuca, né. Enfim, né, já no final da tarde, né, eu lembrei que poderia estar relacionado com essa experiência da noite, né, porque eu sei que é um trabalho meu, né, são movimentos que eu tô fazendo, né. E nada, isso é como um diário também, né? Onde eu trago aqui as minhas experiências, né? E eu vou ficando por aqui.